Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Olá pessoal, essa é uma aula de exercícios aí do curso de Álgebra Linear. Vamos fazer aqui uma prova 3 de 2012/2, que eu apliquei lá em 2012. Para vocês terem uma ideia aí do que a gente cobra, né, numa terceira prova de álgebra linear. Então, basicamente aqui a gente tem a primeira questão que diz assim, ó, você tem A, B e C números reais e a matriz cuja coluna, a primeira coluna é ABC, a segunda coluna é menos 1 sobre raiz de 2, perdão, é 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2, zero. Terceira coluna é 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. E aí ele pede para a gente encontrar o vetor ABC de tal maneira que essa matriz seja ortogonal. E pergunta se esse vetor é único. Bom, a matriz é ortogonal se suas colunas são ortonormais. Então veja, essas duas colunas aqui, elas têm norma 1 e têm produto interno 0, né? Aqui dá 1 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6, 0. Somar vai dar 0. Então, ele quer que você encontre um terceiro vetor que seja ortogonal com esses dois e tenha norma 1. Bom, então aí o que a gente faz, né? Tem várias maneiras de fazer isso, mas você pode fazer simplesmente o produto vetorial desses dois. Vai ser um vetor de norma 1 e ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Ou resolver um sisteminha, né? Produto interno com esse igual a zero, e o produto interno com esse igual a zero. Aí você vai ter infinitas soluções, procurar um de norma 1 com essa propriedade. O que a gente fez foi o produto vetorial, e aí então o produto vetorial dá o vetor menos 1 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6, raiz de 2 sobre raiz de 3. Produto interno com esse dá zero, simplesmente porque essas duas coordenadas são iguais, faz com que o produto interno com esse seja zero. E o produto interno com esse também dá zero. Então, isso aqui vai dar menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, quando você multiplicar esse por esse por esse. E quando você multiplicar esse por esse, vai dar raiz de 2. Então, aqui vai dar menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, dá menos 2 sobre raiz de 2, que é menos raiz de 2, mais raiz de 2 dá zero. E para verificar que a norma desse vetor é 1, é super fácil, né? Isso aqui é 1/6 mais 1/6 mais 2/3. 1/6 mais 1/6 dá 1/3, 1/3 mais 2/3 dá 1. Então esse vetor satisfaz o que a gente quer, né? Portanto, essa é a solução do item A. Esse vetor claramente não é único, porque o menos ele também serve, né? O menos V também é um vetor de norma 1, que o produto interno com esses dois dá zero, então a solução não é única. Bom, o item B pede para a gente encontrar as coordenadas do vetor U, dado dessa forma, na base que nós encontramos. Na base formada pelos vetores coluna dessa matriz. Bom, o que significa e o que é essa matriz A? Isso é importante dizer, né? Quando você tem a matriz A 3x3 ali, os vetores coluna, né, V1, V2 e V3, isso aqui é uma matriz de mudança de base, que pega um vetor na base V e escreve na base canônica. Então, isso aqui é a matriz de mudança de base da base beta para canônica. Quer escrever os vetores da base beta na base canônica, né? Então, isso aqui é a matriz de mudança de base da base beta para canônica. O que ele está querendo é a matriz de mudança de base da base canônica para beta. E aí, então, você tem um vetor na base canônica, quer escrever na base beta, basta multiplicar pela matriz de mudança de base da canônica para beta, que seria o quê? Essa matriz aqui é justamente a inversa dessa, que é a inversa.
Bom, mas como as colunas de A são ortonormais, né, são vetores ortogonais de norma 1, a inversa dela é a transposta. Então, a matriz é ortogonal quando as colunas são ortonormais. Mas se você multiplicar esse vetor pelo transposto dele dá 1, esse pelo transposto desse dá 0, pelo transposto desse dá 0. Então, por isso que a inversa é a transposta, né? Porque isso ocorre com todas as linhas. Bom, então, para achar esse vetor U escrito na base beta, basta pegar o vetor U na base canônica e multiplicar ele pela matriz que pega da canônica e leva para beta. Né? Multiplicar isso aqui pelo U na canônica. Isso aqui, então, vai ser o quê? Vai ser A transposto multiplicado pelo U, que é o vetor 0, 1, 1. Isso aqui vai dar, então, esse vetor aqui, ó. 1 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 2 sobre 3, que é pegar essa matriz aqui transposta e multiplicar por esse vetor. Né? E a justificativa é essa que eu acabei de explicar aqui. Bom, a questão 2 é assim, ó, eu tenho lá uma matriz 4 por 4 e eu peço primeiro para encontrar os autovalores de A. Bom, a gente já aprendeu os autovalores de A, são o quê? São as raízes do polinômio PA de T, que é o determinante da matriz A menos T vezes a identidade. Ou seja, isso é o determinante dessa matriz aqui que eu vou colocar para vocês aqui, ó. 1 menos T, 0, 3, 0, 0, menos 1 menos T, menos 1, 0, 0, 2, 2, opa, 2 menos T, 0, 1, 0, 3, 1 menos T. Bom, quando eu faço a expansão, né, desse determinante em torno dessa coluna aqui, vai ficar assim, ó, 1 menos T vezes menos 1 elevado a 4 mais 4, né, o cofator, vezes o determinante da matriz menor, qual menor? 1 menos T, 0, 3, 0, menos 1 menos T, menos 1, 0, 2, 2 menos T. Esse menos 1 elevado a 8 aqui é 1, né? Aí o determinante dessa aqui eu vou expandir de novo. Então vai ficar assim, ó. Menos 1 elevado a 1 menos T vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Vezes o determinante agora da matrizinha 2 por 2. Qual matrizinha 2 por 2? Da matrizinha 2 por 2, menos 1 menos T, menos 1, 2, 2 menos T. Bom, isso aqui então, como é que vai ficar o meu determinante no final das contas? Isso aqui vai ficar então 1 menos T ao cubo vezes T. Bom, e aí então, PA de T é zero, implica em dizer que T igual a zero ou T igual a 1. São os autovalores, né? Os autovalores de A. Esse é o item A. Bom, o item B pergunta se A é diagonalizável e para a gente justificar se é ou se não é. Bom, e aí então o que a gente faz? A gente olha para os espaços gerados, né, para os espaços nulos de A menos lambda I, onde lambda é um autovalor. Então eu vou começar com a matriz A menos I, que é usando T igual a 1. Vou olhar para a matriz A menos I. Como é que fica a matriz A menos I? A matriz A menos I, eu vou usar esse, vai ficar assim, ó. 0, eu estou usando T igual a 1, né? 0, 0, 3, 0. 0, menos 2, menos 1, 0. 0, 2,
1, 0 e 1, 0, 3, 0. Bom, essa matriz aqui, quanto que é o núcleo dessa matriz? Vamos lá, qual é a dimensão do núcleo dessa matriz? O núcleo dessa matriz, bom, eu nem preciso escalonar mais para saber que essa matriz aqui ela tem pivô em 3 colunas. Eu preciso. Bom, porque, por exemplo, se eu pensar no A menos I vezes x1, x2, x3, x4 igual a zero, bom, isso aqui já implica o seguinte, olha, dessa equação aqui o x3 é zero. x3 é igual a zero, né? Porque vai ficar 3x3 igual a zero. Dessa equação aqui eu tiro que o x1 é zero, porque o x3 é zero, o x2, como o x3 é zero, o x1 mais 3x3 vai ser zero, então o x1 também é zero. E dessa equação aqui eu tiro que o x2 é zero. Então o núcleo, na verdade, e o x4 é livre. Então o núcleo, na verdade, tem dimensão 1, né? O núcleo de A menos I, o núcleo de A menos I é o espaço gerado, é o espaço gerado pelo vetor 0, 0, 0, 1. Bom, eu tenho que ver também o núcleo do A menos 0i, né? Bom, o núcleo de A também tem dimensão 1. Então, seria isso vezes o vetor x1, x2, x3, x4 igual a zero. Ah, professor, você não vai fazer aumentada? Não precisa, porque aqui já a solução já está simples. Por quê? Bom, então o que eu vou fazer aqui, bom, vou fazer aqui a aumentada, vai ficar assim, 1, 0, 3, 0, já vou escalonando já. Bom, essa aqui eu vou manter, trocando por 1 agora. Multipliquei essa toda por 1. Aqui não vai mudar porque é 0, né? Essa aqui vai ficar lá embaixo 0 e essa aqui eu vou trocar por essa menos essa. Vai ficar assim, 0, 0, 0, 1 e aqui 0, 0, 0, 0. Bom, veja, então essa é a matriz aumentada, escalonada desse sistema. O que me diz aqui o conjunto de solução? Eu tenho 3 pivôs aqui, né? Significa que eu tenho apenas uma variável livre. Tendo uma variável livre, significa dizer que o espaço nulo é gerado por apenas um vetor. Então isso já me diz que a matriz não é diagonalizável. Por quê? Porque a dimensão aqui é 1 do alto espaço associado ao alto valor 1 e a dimensão do alto espaço associado ao alto valor 0 também é 1. Então eu não tenho uma base formada por autovetores de A. Ah, professor, eu poderia fazer diretamente, como aqui é 3 e aqui é 1, né, a potência, aqui me diz que a multiplicidade algébrica é 3 e a multiplicidade geométrica, se vocês já viram isso alguma vez, a gente não viu no curso, mas a multiplicidade geométrica tem que ser igual à multiplicidade algébrica. Se a gente tivesse uma base aqui de 3 vetores, o do alto espaço associado ao alto valor 1, então essa matriz seria diagonalizável. Mas como a base associada a esse alto valor aqui é menor do que 3, já poderia afirmar que ela não é diagonalizável por conta disso. O alto espaço associado ao alto valor 1, aqui o núcleo de A menos I, poderia ter dimensão 1, 2 ou 3. Nesse caso aqui a gente viu que tem dimensão 1, né, gerado por um vetor apenas. Por isso essa matriz não é diagonalizável. Esse é o exercício 2 aí da prova. Vamos ver o 3. O exercício 3 diz o seguinte, ó, você tem uma transformação linear do R2 no R3 e pede para você encontrar o núcleo da transformação, o núcleo de T. Pergunta se tem injetora e se T é sobrejetora. Bom,
procurar o núcleo de T, procurar os vetores, tal que T de x dá zero, né? É os vetores do R2, tal que a imagem deles dá o vetor nulo do R3. Bom, dizer isso é dizer que esse cara aqui é igual a zero. Ou seja, que esse é igual a zero, esse é igual a zero e esse é igual a zero. Achar os pares x, y, tal que isso é zero, isso é zero, isso é zero. Isso é o mesmo que resolver um sistema linear. Bom, mas veja, essas duas coisas aqui me dizem que o x tem que ser zero e o y tem que ser zero. Basta você somar essas duas equações aqui, você conclui que o y tem que ser zero. Substitui em uma, você conclui que o x tem que ser zero. E os dois sendo zero também satisfaz a de cima. Então, a única solução dx igual a zero é a solução nula. Isso significa que a transformação é injetora, né? Porque o núcleo de T só tem o vetor nulo. Bom, ela é sobrejetora? Bom, ela não é sobrejetora. Por quê? Porque a imagem está no R3, né? Então você não pode ter uma transformação linear sobrejetora do R2 no R3. Isso é a mesma coisa que dizer que você tem uma matriz ali que é 3 por 2, você está dizendo que duas colunas podem gerar todo o R3, e isso não é possível, né? A matriz da transformação aqui é 3 por 2, então as colunas, né, formam a imagem. Você está dizendo que com duas colunas você consegue formar toda a imagem, isso também não é possível. Bom, o item B, o que que diz do item B? O item B pede para a gente encontrar a matriz da transformação com relação a um par de bases dado, né? Esse par de bases aqui, 1, 2, 3 menos 1, e a outra base é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Bom, como é que a gente faz para resolver esse problema? A primeira coisa é olhar para a matriz da transformação nesse par de bases, ou seja, olhar para a imagem, olhar para a matriz da transformação, perdão, na base canônica. Qual seria a matriz da transformação da base canônica do R2 para a base canônica do R3? Basta você olhar para a imagem dos vetores canônicos. Então vamos lá. Quem é a imagem do vetor 1, 0? A imagem do vetor 1, 0, aqui é 1, aqui é 0, é 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Então, essa matriz aqui, ó, o vetor 0, 1 dá 2, 1, 1. 2, 1, 1. Então, essa matriz aqui é a matriz da transformação que pega a base canônica do R2 e leva na base canônica do... com relação à base canônica do R2 à base canônica do R3. O que que significa isso? É você olhar para as colunas da matriz, as imagens do vetor canônico escrito na base canônica. Isso dá a matriz na base canônica para canônica. Bom, aí você escreve a matriz que tem esse cara na coluna e esse cara na coluna. O que essa matriz faz? Pega um vetor na base beta e leva para o vetor na base canônica. Aqui é a mesma coisa, ó. Você pega essa matriz e coloca os vetores nas colunas. O que ele faz? Pega um vetor na base beta' e leva para a canônica. Agora, o que a gente quer? A gente quer a matriz da transformação da base beta' para a base beta. O que a gente tem que fazer? Tem que entrar um vetor na base beta e sair um vetor na base beta'. Então, o que a gente faz? Pega um vetor na base beta, aí transforma ele da beta para a canônica, multiplica por P, tá vendo? Aí, o que sair do produto aqui, P vezes o vetor que entrar na base beta, é o mesmo vetor, só que agora escrito na base canônica. Aí a gente aplica a transformação nele, que é multiplicar por essa matriz. O resultado desse produto até aqui é o quê? É a imagem do vetor escrito na base canônica do R3. Agora você quer passar da base canônica do R3 para a base beta'. Aí você tem que multiplicar por quê? Pela inversa dessa matriz. Aí a inversa dessa matriz é essa. Ó. Então, essa aqui é a matriz da transformação que pega um vetor na base beta e leva para a imagem dele na base beta', sem fazer conta, né? A única conta que nós tivemos que fazer foi inverter essa matriz aqui, que é uma continha super fácil, um escalonamento super fácil de fazer. Né? Já está quase
né, identidade. Tá faltando pouco para você inverter essa matriz aqui no escalonamento. Então, isso é um exercício bem simples, né, mas tem que usar bastante a teoria para conseguir fazer. Bom, o exercício 4 dessa prova, o que que ele me faz? Ele me dá uma matriz, né? Define um espaço como sendo o espaço linha dessa matriz, o espaço gerado pelas linhas. E aí pede para a gente calcular então base para S e para o seu complemento ortogonal. Bom, como é que a gente faz para achar uma base para o espaço S? Encontra uma base para o espaço linha. Então a gente escalona essa matriz, escalonando a gente obtém essa matriz aqui. Bom, então você escalona S, obtém S. Significa que o espaço gerado pelas linhas dessa é o espaço gerado pelas linhas dessa. Aí uma base de S, então, é formada por esses dois vetores. Né? Então aqui, ó, V1 e V2. Já é uma base e ela já é ortogonal, né? Porque o produto interno dos dois, quanto que vai dar? 0, menos 2 mais 3, 1. 1 menos 1, 0. Aqui também dá 0, já é uma base ortogonal do S. E como é que faz para encontrar uma base do complemento ortogonal? A gente sabe que o núcleo do A é o complemento ortogonal do espaço linha, né? Porque se você quiser que seja... eu quero encontrar todos os vetores x1, x2 até x5, tal que multiplicado por esses aqui, produto interno com esses aqui, dê 0. Bom, mas dizer isso é procurar, então, o núcleo dessa matriz, né? Porque o núcleo de A é justamente os caras que multiplicado por todos esses dão 0. Bom, e aí para procurar o núcleo dessa matriz, basta resolver o sistema homogêneo, né? E aí, então, resolvendo o sistema homogêneo, você obtém os três vetores. Aqui a gente tem três variáveis livres, então você tem três vetores que geram o núcleo dessa matriz. Então é só resolver o sisteminha homogêneo. Você tem esses três vetores, né, obtidos a partir da solução do sistema homogêneo AX igual a 0. E aí depois você quer uma base ortogonal do complemento ortogonal de S, basta então ortogonalizar esses três vetores, que seria o item B, aplicar Gram-Schmidt para ortogonalizar esses três vetores. Então esse aí seria o item 4 da prova. Bom, tem um item C aí, nesse item 4, que pede para a gente então definir o item C aí da quarta questão, pede para a gente definir um operador do R5 no R5, tal que a imagem seja S e o núcleo seja o complemento ortogonal de S. S é aqueles caras dados lá. Bom, basta a gente definir a transformação linear, basta definir numa base. Então, eu vou definir na base assim, ó, como está escrito aqui, ó. Eu vou pegar o primeiro vetor da base e levar nele mesmo. Esse cara está em S, a imagem dele em S. O V2 também. E todos os outros que estão no complemento ortogonal eu mando no vetor nulo. Quando eu faço isso, a imagem da T vai ser o espaço S. Por quê? Porque todo vetor de V vai ser combinação linear do V1 e do V2. E todo vetor que está aqui, a imagem dele vai ser 0. Qualquer combinação linear também vai no 0, né? Então, essa transformação linear tem imagem S, que tem dimensão 2, e tem núcleo S-perp, porque eu pego todos os vetores do S-perp e mando no 0. Então, seria uma forma de se construir transformações lineares que tenham a imagem que você quer e um núcleo do jeito que você quer, né? Basicamente é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.